Oi, gente, o meu nome é Lorena e hoje nós vamos conversar sobre o livro que me tirou da ressaca, As Irmãs Blue, da Coco Mellor. Essa é também a autora de Cleópatra e Frankenstein. Eu acho essas capas maravilhosas, mas eu confesso que esse primeiro livro eu abandonei, porque essa minha ressaca foi devido a eu estar no momento que eu tô querendo ler um tipo muito específico de livro, que são exatamente esses que tratam de um drama mais cotidiano, um drama mais real, coisas que a gente pode se identificar. E As Irmãs Blue me chamou a atenção. Eu achei que eu fosse gostar desse livro por conta da sinopse, que é a seguinte. Eu vou ler só um trechinho aqui pra não dar spoiler, esse vídeo não vai ter spoiler. Mas o que me chamou a atenção foi: 4 irmãs, agora 3. Precisam lidar com a perda e as memórias deixadas pela irmã e retornar para casa de sua família em Nova York nessa história inesquecível de luto, identidade e complexidades familiares. Eu falei, já quero. E esse Blue, além de ser o sobrenome delas, me remeteu a algo como uma tristeza, sabe? A cor azul é muito associada com depressão, coisas mais tristes, coisas mais pra baixo. A vibe, né, gente, da pessoa. E eu senti muito mais do que isso, porque As Irmãs Blue, eles se mantêm nessa vibe e é como a gente vê uma peça da vida real, porque essas 3 irmãs, elas estão separadas ali pelo mundo depois que uma das irmãs morreu, que foi a mais nova. Elas foram cada uma para um canto. Aí a gente tem a Avery, que é a mais velha, ela é advogada, ela teve um passado muito difícil, porque ela foi viciada em drogas e tal. E aí ela casou e ela e a esposa dela foram pra Londres. A Bonnie, ela tá em Los Angeles, ela é uma ex-boxeadora. No início do livro a gente não sabe por que ela largou a carreira dela. Ela chegou a ser, acho que uma das primeiras, assim, vencedoras. Ela era uma boxeadora muito boa e aí ela tá lá em Los Angeles trabalhando como segurança. A gente não sabe por quê. E a gente tem a Lucky, que das 3 que estão vivas, no caso, é a mais nova. E ela é a mais vida louca, assim. Ela é modelo, ela tá cada dia num canto e ela é muito doida mesmo. A irmã mais doidinha. E a Nick, que era o elo entre a família ali, que unia as 3 irmãs, junto com a mãe e com o pai, que não deixava as coisas desmoronar, e ela morreu do nada, aparentemente, e com a morte dela, a família meio que ruiu. Então, assim, quem tem irmãos e irmãs, talvez aproveite esse livro um pouco melhor nessa questão de entender certas passagens e certos momentos, que, inclusive, no prólogo, eu vou deixar, ou não, as minhas anotações, porque esse é um livro que eu fui conversando com ele. Mas já o prólogo, de cara, você tem um parágrafo que eu anotei assim, e tiro no cu logo de cara, porque assim que eu comecei a ler o livro, a gente já tem esse parágrafo matador, que é uma reflexão sobre se irmãs e irmãos são considerados ou podem ser considerados melhores amigos ou não. Uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, que ela colocou assim, ó, deu um... sabe, na minha cabeça, porque eu falei, gente, é esse o livro que eu tô precisando, é esse tipo de reflexão que eu quero ter. E ela põe aqui qual a diferença e quais os níveis entre irmãs e melhores amigos. Ai, gente, é maravilhoso esse prólogo aqui, ele tem... ó, um parágrafo gigante que eu falei, meu Deus do céu, realmente é sobre isso. E a história, então, ela vai se manter assim. E foi aqui que esse livro já começou 4 estrelas pra mim, porque ela tem uma escrita impressionante. Como eu disse, eu fui conversando com o livro à medida que os capítulos iam passando. Conversando, que eu digo, é ir anotando, tipo, sabe, parece que você tá participando do diálogo também. É uma coisa interessantíssima. Porque você meio que consegue ver a cena se desenrolar. Você acha que você está participando da cena, você tem opiniões para dar na cena e ao mesmo tempo você não pode, porque são as opiniões das irmãs, opiniões de pessoas diferentes, vivências diferentes, e mesmo que você tenha alguma opinião para dar, você também consegue entender o que elas estão passando, consegue sentir empatia. Então, nesses diálogos, era como se eu realmente estivesse dentro da cena, só que eu não podia interferir e eu ficava assim, meu Deus do céu, às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava, mas mesmo não concordando, eu conseguia entender o que essas irmãs estavam passando, porque vai chegar um momento que elas vão se reencontrar de novo. Elas meio que se falam ali pelo celular, mas é que tá cada uma com um fardo muito grande para carregar. A morte dessa irmã, da Nick, arrasou com todas elas, não só com elas, como também com a mãe. O pai é meio problemático, é uma família muito disfuncional, e a gente vai vendo isso à medida que a história vai passando, que a gente vai conseguindo compreender por que tá cada uma num canto, por
que às vezes elas evitam até de se falar, elas se ligam muito pouco, só quando tem alguma coisinha ali. Sabe aqueles parentes distantes que você só procura assim às vezes quando você sente que tem algum tipo de obrigação? E a autora também coloca isso em reflexão pra gente, que às vezes, por que que a gente tá carregando esse fardo? Por que que a gente tá achando que a gente tem essa obrigação de ficar mantendo contato? Por que que a gente não tá falando a respeito dos traumas que a família causou na gente? Porque a gente guarda isso. Então, esses detalhes, essas descrições, esses sentimentos, apesar de uma tá em Londres, outra tá em Milão, não sei o quê, é muito mundano, é muito real, porque no fundo, não importa onde você esteja, as dores do ser humano, elas se assemelham em qualquer lugar. Chique essa frase, né? Mas é a verdade. O que a gente encontra aqui são dilemas que não importa onde você esteja. Se você tem um trauma, se você tem uma coisa mal resolvida, se você tem algo que você queria dizer e não disse, não importa onde você esteja, isso vai doer em você, vai te causar sentimentos, podem não ser tão legais. Então aqui eu senti que a autora conseguiu pegar vários sentimentos que nós adultos temos, conseguiu trazer aqui pra dentro da história. Esse livro tem medo, depressão, morte, família desajustada, vício, relacionamento, é muita coisa. E ela faz isso fluir durante a história entre as irmãs, passando de uma para outra. O livro é narrado em terceira pessoa, mas a gente consegue sentir exatamente o que tá doendo, quais são os traumas à medida que ela vai mudando, né, o ponto de vista entre essas três irmãs. E o motivo de eu andar amando histórias assim é que não existe um grande plot que vai explodir a sua cabeça. Existe uma grande incerteza, assim como é a vida. Por isso que eu falo que eu tô querendo livros mais reais, porque você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A vida não é um livro que vai acontecer um grande plot, vai dar tudo certo no final, ou vai dar tudo errado no final. É um drama, e assim como os dramas, a gente tem que ir resolvendo dia após dia, e você nunca sabe o que vai vir no capítulo seguinte. Você tem ali, por exemplo, a Bonnie. Ela largou a carreira dela de boxeadora, ela tá em Los Angeles, ela tá trabalhando como segurança, uma coisa que assim, sabe, ela tá ali, ela pegou esse emprego pra ocupar a cabeça dela e pra ela não pensar nos problemas que ela tem que resolver, mas esses problemas, eles existem, vai chegar uma hora que ela vai ter que resolver, mas como? O que que vai acontecer? A gente não sabe, só no próximo capítulo, ou talvez só no outro ponto de vista dela. Então esse é o grande ponto alto desse livro, porque não tem uma coisa, ai meu Deus, que plot twist, explodiu minha cabeça, não, existe uma grande incerteza de fato do que vai acontecer com essas irmãs, para onde elas estão indo, o quando e como elas vão se juntar de novo, elas vão resolver esses problemas, não se sabe. Então é um grande dilema da vida real. E o que eu acho que vocês podem se identificar nesse livro, por que eu tô recomendando ele? Até anotei aqui algumas coisas. Ó, isso que eu acabei de falar, nem sempre a gente tem as respostas, então é um grande, tipo, o que eu vou fazer? Não sei, na hora eu vejo. O choque é quando a gente cai na real, quando os nossos pais também não sabem o que fazer. Gente, a mãe aqui, eu já vou chegar lá, mas essas meninas têm mãe e pai vivos ainda, mas também tá cada um num canto, eles não conversam muito. No início chega a ser um pouco estranho, porque eu acho que a gente tá acostumado, a grande parte da maioria, né, dos brasileiros tá acostumado com uma coisa mais calorosa entre família, ainda que não seja lá essas coisas, mas eu acho que em outras culturas é muito mais comum a gente ver pai que fica semanas e meses sem ligar pro filho, sem falar um oi, sem perguntar como que tá. Não sei, eu sinto uma certa frieza nos relacionamentos entre algumas culturas, e aqui no Brasil eu acho isso mais caloroso. E aqui no livro a gente tem essa coisa totalmente fria, que piorou com a morte da Nick, e que a gente vai vendo que por baixo do tapete ainda tem muito mais coisa. E essas meninas, elas descobriram muito cedo até que os pais delas não eram perfeitos, que elas não podiam contar com os pais pra nada, muito menos com a mãe. E às vezes é assim mesmo, quando a gente cresce, a gente percebe que os nossos pais também não sabem o que fazer. Ninguém sabe o que fazer, entendeu? Então é um grande choque, não sei quem já passou por isso aí, mas quando a gente cai na real que, meu Deus do céu, é complexa essa parte. Outra coisa que eu anotei aqui também, o peso de ser a irmã mais velha e de ser a irmã mais nova. A gente vai ver isso com a Avery, que é a mais velha, e que ela meio que abriu mão ali das coisas para poder cuidar dessas irmãs durante um tempo, e o peso de ser a irmã mais nova, porque às vezes a irmã mais nova até quer ali fazer alguma coisa, quer dar um jeito, mas ou a irmã mais velha tá empacando, ou ela fica nessa de que tipo assim, eu sou a mais nova e alguém já fez antes, eu sou a irmã mais velha
velha, mas eu também consigo entender super o lado da Lucky. E eu também anotei uma coisa aqui, ó, a relação complexa entre saber o limite de que você pode se afastar se você quiser da sua família e também a culpa de fazer isso. Você pode, ninguém tá dizendo que você não pode. O livro traz muito isso, mas você tem que entender se você realmente quer se afastar, o porquê. Se depois você fica se sentindo culpada por esse afastamento, é porque alguma coisa ficou mal resolvida. E isso a gente vai vendo ao longo das páginas. E não é que vai ter uma resolução, assim, vamos unir a família de novo, todo mundo se ama, final de novela das 8. Não é. Mas primeiro a gente precisa entender o que causou esse afastamento. Por quê? E eu coloco a gente, porque é isso. Você, como leitora, se coloca no lugar da personagem, porque alguma coisa, entre as três, alguma coisa você vai ter passado, alguma coisa você vai se identificar. Então, por isso que eu achei esse livro tão bom, tão gostoso de ler, tão triste ao mesmo tempo. Não é nada gostoso enfrentar esses sentimentos, mas é um acalento. A personagem tá passando por uma coisa que você pode ter passado um dia. E aí, entre essas irmãs, mais velha, mais nova e família, de quem é a responsabilidade quando tudo dá errado? Existe algum culpado? Você pode culpar a sua mãe, você culpa a si mesmo, você culpa a sua irmã, e quando vocês forem ter esse embate, o que vai acontecer? Porque é isso, não tem como apontar um culpado. Traumas de infância, foi lá na infância, então como que você vai voltar para poder entender aonde tudo deu errado, aonde está exatamente o seu trauma, o motivo de você ter se tornado esse adulto? Haja terapia, às vezes nem na terapia, e às vezes na terapia você vai descobrir que talvez o problema nem é você, que você precisa primeiro... Ai, gente, é muita complexidade esse livro aqui, juro por Deus, e tem mais outras coisas também. Isso foi o que eu anotei para poder trazer aqui para vocês no vídeo. E aí, tem umas horas que você tá lendo que você fala assim, meu Deus, não, a mãe delas é muito, muito, muito... muito imperfeita, assim, e não dá pra gente julgar o porquê dela ser assim, porque essa parte, talvez eu tenha sentido um pouco de falta, mas assim, o livro é sobre as irmãs Blue, não é sobre a mãe das irmãs Blue, mas a mãe das irmãs causou nelas um trauma, mas que ela já carregava do passado dela também, então assim... Pra mim, essa mãe fez o melhor que ela podia. Eu consegui enxergar o lado dela. Não sei se eu consegui entender o jeito que ela tratava as filhas. É como eu já falei, né? Em outras culturas, isso fica muito mais visível de que não tem esse... Eu sinto falta, às vezes, do calor humano, sabe? Que a gente tem. Não é todo mundo, claro que aqui também na nossa cultura a gente tem famílias muito disfuncionais, mas ainda assim eu acho que o calor humano aqui pesa mais, aparece mais, ou a gente finge mais também. Mas aí, nos diálogos, a gente consegue pegar. Às vezes uma irmã tá tendo uma atitude... e outra coisa, tem muito vício nessa história, muita coisa além, sabe? Todo mundo é viciado em alguma coisa, né? E isso é o que a autora coloca. Mas por que a gente é viciado nessas coisas? É pra fugir? É porque a gente gosta? É hobby? O que tá acontecendo? De onde que tá vindo esse vício? E aqui as meninas têm vícios muito pesados em droga, em sair, ficar louca, em, sabe, vários tipos de coisa. E não é que a autora normaliza, é que é isso. As meninas estão passando por isso e não tem o que fazer. A autora não fica mascarando nada aqui, não. E, gente, teve um momento aqui que eu prendi a minha respiração real. Por quê? Como eu disse, a história não vai ter um grande plot, tipo, ai, meu Deus. Só que vai chegar um momento que essas irmãs vão precisar se reunir. E aí, elas têm uma conversa que, assim, você vai lendo, parece que você tá subindo uma montanha-russa. Só que na hora que você chega... Sabe quando você chega no alto da montanha-russa e o carrinho desce e tem até aquela adrenalina? Aqui é como se o carrinho tivesse subido e tivesse ficado parado lá em cima e você olhando, assim, aquela queda. É um diálogo que eu fui lendo e aí, na hora que uma das irmãs solta uma frase... Sabe quando você fica assim... Não, gente, ela não falou isso. Eu podia sentir, sabe, aquele silêncio, parecia que eu tava ali participando da conversa. Elas estão no quarto da irmã que morreu, e aí tá tendo uma conversa que começa bem, sabe aquela, tipo assim, como que eu posso explicar? Você quer muito falar alguma coisa para uma pessoa que você ficou guardando por um tempo, pensando... Sabe quando você tá ensaiando uma discussão? Tipo, não, quando eu chegar eu vou falar isso, isso e isso. Só que chega na hora, dá tudo muito errado, não é nada a sua cabeça, o seu corpo, a sua boca não segue o script do que você tinha programado e você fala algo muito, muito, muito pior. Uma coisa que, assim, você não devia ter falado, mas talvez devia...
Ah, é muito difícil explicar, mas aí você fica assim, ó, meu Deus. E todo livro é pontuado por esses diálogos, conversas difíceis, mas que a gente precisa ter, que a gente precisa falar, e nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, às vezes a gente perde a linha, algumas pessoas são mais... falam mais abertamente, outras pessoas guardam e falam ali com jeitinho, então a gente, nesse momento, a gente tem essas 3 irmãs. A que vai falar escrachada, a que tem ali o jeitinho mais assim de falar, e a que vai ficar chocada porque ela jamais pensou que ela ia receber essa verdade na cara dela. Enfim, então essa é uma história sobre aceitar que a gente nunca tem certeza de nada nessa vida, e a vida não é um livro. Apesar de esse ser um livro, em muitos momentos a solução não vai vir magicamente num grande plot twist e quase todo mundo vai se identificar com alguma coisa. E se for pra dizer algo que eu não curti tanto, foi o epílogo. Nos agradecimentos, a autora explica que talvez o epílogo tivesse sido diferente, tivesse seguido a mesma carga do livro, mas devido a uma coisa que ela passou e que deixou ela muito alegre e que ela conseguiu enxergar a vida de outro jeito. Tá vendo? Até no epílogo, a autora mostra que a vida é assim mesmo. Ela planejou um final pro livro, mas alguma experiência mostrou pra ela que talvez a vida pudesse mudar e talvez ela pudesse enxergar a cor no momento que ela viveu, e ela mudou o final. Mas até que depois, quando eu terminei de ler, eu falei, ai, tá bom, né, pra gente ter um respiro também, já sofreram tanto, já foi uma carga tão pesada nesse livro, então assim, não é aquele final de novela das 8, não tem um final muito feliz, mas pelo que eu vinha lendo, eu esperava que o final fosse manter o mesmo ritmo, mas assim, não prejudicou em nada também a leitura, foi só um final inesperado. Então, esse livro é muito preto no branco, é sobre a vida, é sobre reflexões, uma história muito bonita de família, de irmãs e de relacionamento entre irmãs, faz uma analogia com sentimentos muito comuns do ser humano e faz a gente se identificar também. Se você quiser ler esse livro, clica aqui embaixo para comprar direto na Amazon com o meu link, que você não paga mais nada por isso e ajuda aqui ainda o canal. Se ainda tá assistindo, aproveita para dar um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou da resenha, se você vai ler ou se você já leu e também se identificou, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal e até o próximo vídeo.